Alô, você, a paz do Senhor. Hoje você vai entender uma verdade que muda tudo. Jesus não é só um nome religioso. Jesus é o Cordeiro de Deus. Guarde esta palavra. O pecado não é resolvido com força de vontade. O pecado só é vencido com sangue. E quando João Batista viu Jesus, ele não disse: eis o mestre, eis o profeta, eis o exemplo. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pegue esta visão. Se Jesus tira o pecado, então não existe vida cristã verdadeira sem cruz, sem sangue e sem arrependimento. Alô você, seja bem-vindo à lição de número 5 da classe dos jovens da CPAD, lição que trata do tema O Filho que Redime. Que coisa linda esta lição poderosa que estaremos estudando hoje. O Filho que Redime. Vamos então para o nosso texto principal. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. E aí você tem uma imagem muito importante que representa o sacrifício, né? E aí o resumo da nossa lição é exatamente isso. O sacrifício único de Jesus, como Cordeiro de Deus, para nos redimir do pecado e nos reconciliar com o Pai, cumpre as profecias, trazendo libertação e perdão definitivo para quem crer. Alô você, o resumo da nossa lição, ele é muito significativo e o nosso texto principal também. Agora vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está em Êxodo, capítulo de número 12, versículos de 1 a 7, depois o versículo 11, e João, capítulo 1, versículos de número 29, e depois do 32 ao 34. Vamos para essa leitura maravilhosa, essa leitura poderosa, que trata, né? Eu gosto sempre do Evangelho de João. Por quê? Porque, amados irmãos, eu sou professor de evangelhos, né? No curso teológico. E o Evangelho de João é a revelação explícita de Jesus Cristo. Considerando o fato de que os 4 evangelhos foram escritos, evidentemente, para 4 povos ali presentes no tempo de Jesus, que Mateus é para os judeus, né? Marcos é para os romanos, Lucas para os gregos e João para os gentios. Curiosamente, o evangelho que nós, gentios, podemos assim dizer, a nossa categoria seria essa, se tivéssemos lá, né? Naquele tempo de Jesus, os 4 povos eram esses, né? Judeus, romanos, gentios, melhor, romanos, gregos e gentios. Então, nós citamos mais o Evangelho de João. É João 3,16, João, eu sou o caminho, a verdade e a vida, onde Jesus fala, né, sobre isso, e é maravilhoso, é maravilhoso. É muito bom estudar o livro de João, porque ele é um livro que evangeliza. Então vamos lá para Êxodo, capítulo de número 12, versículos de 1 a 7, e depois o versículo 11. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras das vergas da porta nas casas em que
o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. E aí nós vamos para o versículo 11. Assim, pois, comereis os vossos, ou melhor, comereis os vossos. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Agora vamos, queridos e amados, para João, capítulo de número 1, João capítulo 1, os versos 29, vamos para o verso 29, depois o verso 32 a 34. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora vamos para os versículos 32 a 34. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas, aleluia, olha o que ele diz: e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. Aleluia. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Que maravilha, que coisa linda. É exatamente, meus amados irmãos, esse texto maravilhoso. Isso aqui é muito importante porque nós estamos estudando sobre o Filho que redime. Glória a Deus, o Filho que redime. Que maravilha. Vamos aqui continuar o nosso estudo e vamos então para, já para a nossa segunda parte aqui, né? Que é, evidentemente, quais são os objetivos, né, da nossa lição, mas passando primeiro, evidentemente, pela nossa, pelo nosso aqui, nossa introdução. Bom, a nossa introdução, meus amados irmãos, está dizendo o seguinte: nesta lição, nosso foco é a centralidade de Jesus, Cristo, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa vai ser a nossa introdução, né, o nosso foco nessa lição é exatamente esse. Que até porque é o Cristo que redime. Quais são os objetivos da nossa lição? No primeiro ponto, nós temos que apresentar a tipologia do Cordeiro Pascual. Nós temos uma história e precisamos, vamos dizer assim, introduzir o assunto, que é o Filho que redime, fazendo um paralelo com o Antigo Testamento. O segundo ponto é mostrar que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, valorizando a obra de Cristo como o único meio de reconciliação com Deus. E no terceiro tópico, saber que a redenção e a reconciliação ocorrem por meio da obra salvífica de Cristo. Bom, a nossa lição ela está dividida em 3 partes, né? Em 3 tópicos. O primeiro tópico é o Cordeiro da Páscoa, um símbolo da salvação. E aí ele está subdividido em 3 subtópicos, que é o contexto do Cordeiro da Páscoa, a instituição da Páscoa, a tipologia do Cordeiro Pascual. Agora, no segundo tópico, nós temos Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que também está dividido em 3 subtópicos, que é o Cordeiro de Deus, aniquila o pecado, o poder do sangue de Jesus. E no terceiro e último tópico, redenção e reconciliação por meio da obra salvífica de Cristo. Número 1, a redenção. Número 2, a reconciliação. E vivendo como redimidos e reconciliados. Glória a Deus. Agora nós vamos, meus amados irmãos, para o nosso primeiro tópico, né? E lembrando que nessa lição a gente vai aprender que o Cordeiro da Páscoa lá no Êxodo era uma sombra, mas em Jesus é a realidade viva. O que antes era sangue na porta, hoje é sangue na cruz. O que antes era livramento do Egito, hoje é livramento do pecado. Guarde esta palavra: Deus nunca tratou o pecado com conversa. Deus tratou o pecado com sacrifício. Então, direto ao ponto, nós vamos então para o ponto 1, o Cordeiro da Páscoa, um símbolo da salvação. Um símbolo da salvação. Bom, eu quero deixar bem claro aqui, logo falando sobre isso, que é muito importante esse assunto.
até porque daqui a alguns meses estaremos celebrando a Páscoa. A Páscoa bíblica não tem nada a ver com a Páscoa que o mundo celebra. Primeiro, porque a Páscoa aqui não tem coelho. Coelho não coloca ovo. E do ponto de vista da Páscoa bíblica, não tem nada de chocolate, ok? A Páscoa celebrada pelo mundo não tem nada a ver com a Páscoa celebrada dentro do contexto cristão e aí do contexto judaico, né? Portanto, Cristo é a nossa Páscoa, é o símbolo da salvação. Isso aqui é uma sombra, né? Mas, evidentemente, a forma como o mundo celebra a Páscoa é totalmente contrário aos ensinamentos da palavra de Deus. Se pretende celebrar a Páscoa, o sentido da Páscoa não é chocolate, não é coelho e não tem nada a ver com ovo, ok? Primeiro porque coelho não coloca ovo. E biblicamente, dentro do contexto bíblico, e a gente vai ver exatamente isso aqui, a ideia é essa, trazer o contexto para que você entenda. Vamos para a palavra. O contexto do Cordeiro da Páscoa. A primeira vez que a imagem do Cordeiro de Deus aparece de forma clara na Bíblia é em Êxodo capítulo 12. E é neste capítulo que Deus institui a Páscoa e o Cordeiro se torna símbolo de livramento. Símbolo de livramento. Então, dentro desse contexto, Israel estava escravo no Egito. Eram 400 anos de opressão, dor e humilhação. E essa escravidão representa uma realidade espiritual. Tem gente hoje escrava do pecado, escrava da culpa, escrava do vício, escrava do medo, escrava do passado. Alô você, Deus não te chamou para viver acorrentado. Deus te chamou para viver livre. Aleluia. E a Deus seja a glória por isso. E agora vamos para o nosso segundo tópico, a instituição da Páscoa. Vamos lá, preste bem atenção a isso aqui, que isso é importante. Depois de 400 anos de escravidão no Egito, Deus começou a libertar o povo de Israel. Ele escolheu Moisés para liderar essa missão. Mas a saída não foi fácil, pois o faraó não queria deixar os israelitas partirem. Então Deus enviou várias pragas para confrontar o coração endurecido do rei. Enquanto isso, os israelitas ainda moravam no Egito e, para não serem atingidos pelas pragas, eles precisavam obedecer à direção de Deus. A última praga seria a mais difícil, a morte de todos os filhos primogênitos do Egito. Até mesmo o filho do faraó não estava livre. Para proteger os israelitas e estabelecer um memorial por tão grande livramento, Deus instituiu a Páscoa. Isso aqui é muito importante. Veja a razão pela qual Deus instituiu a Páscoa. Veja, a instituição da Páscoa, do ponto 2, nos deixa claro o seguinte: Deus dá uma ordem muito clara. O cordeiro é sem defeito, sangue nos umbrais da porta e o povo pronto para sair. Guarde essa palavra. Não era sorte, não era religião, era obediência ao plano de Deus. A casa com sangue era poupada, a casa sem sangue era atingida. Então pregue esta palavra, pegue essa palavra aqui. Não é emoção que livra, é sangue aplicado. Aleluia, é sangue aplicado. Glória a Deus por isso. Vamos então para o nosso terceiro tópico, que traz aí no fundo desta imagem, né, feita por Iá, a figura de Jesus. A tipologia do Cordeiro Pascual. Hoje, esse Cordeiro é uma tipologia profética de Cristo Jesus. Aqui temos duas imagens vívidas e simbólicas que remontam ao sacrifício de Jesus. O Cordeiro Pascual como um sacrifício substitutivo do lugar dos primogênitos, que simboliza nosso Senhor como aquele que foi sacrificado por nós. E o sangue nos umbrais da porta que salvou as famílias israelitas simboliza o quê? O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário para nos livrar do pecado. Nessa tipologia do Cordeiro Pascual, é importante que nós deixemos claro o seguinte: o Cordeiro morria no lugar do primogênito, isso é substituição. Cristo morreu no nosso lugar.
Cristo pagou o preço que era nosso. Aleluia. Cristo recebeu a sentença que era para mim e para você. Alô, você. O sangue de Jesus não é detalhe bíblico, é o poder que destrói a condenação. Então guarde esta palavra. O Egito só perdeu o controle quando o sangue foi aplicado. Glória a Deus por isso. E agora vamos para o nosso o segundo tópico da nossa lição, que é Jesus, o Cordeiro, que Deus tira o pecado do mundo. Glória a Deus por isso. Aí nós temos mais no fundo aí, uma imagem do momento, né, da crucificação, Jesus carregando a cruz por nós. O Cordeiro de Deus. O sacrifício do Cordeiro Pascual não era para tirar o pecado. Contudo, isso aí nós estamos referindo ao Velho Testamento, ao Cordeiro do Velho Testamento, que é chamado de Cordeiro Pascal. Por que Cordeiro Pascal? Porque ele foi morto no episódio da Páscoa, da instituição da Páscoa. Contudo, tinha a ver com a luta entre a vida e a morte, conforme estudamos acima. Mais tarde, no sistema de sacrifício do Antigo Testamento, o cordeiro recebe essa conotação de expiação do pecado. Em Isaías 53, de maneira profética, é apresentada a imagem de um cordeiro que sofre e é levado ao matadouro. Então, nesse segundo tópico aqui, no primeiro subtópico, Cordeiro de Deus, nós precisamos destacar algumas coisas. Primeiro, João Batista aponta para Jesus e declara: eis o Cordeiro de Deus, ou seja, chegou o sacrifício definitivo. Chegou o plano perfeito, chegou a hora final, aleluia. Jesus não veio apenas ensinar boas maneiras, ele não veio só inspirar, ele veio morrer para salvar. Então guarde essa palavra, Jesus é o recurso de Deus para resolver o pecado pela raiz. Aleluia, que maravilha e que lição poderosa essa que nós estamos estudando, o Filho que redime. Vamos agora para o segundo tópico, né? Que é aniquila o pecado. Na carta aos Hebreus, no capítulo 9, verso 26, lemos: doutra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Esse versículo evoca uma verdade afirmada em toda a carta aos Hebreus, bem como a expressão usada por João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Havia apenas um propósito no ministério de Jesus: aniquilar o pecado. Que maravilha! E é importante que nós observemos que Hebreus diz que Jesus apareceu uma vez para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então pega essa visão. Isso aqui não é remendo, é transformação. Aleluia. Tem jovem tentando vencer pecado com promessa. Tem jovem tentando vencer pecado com emoção. Mas Deus não nos chamou para controlar pecado. Deus nos chamou para viver liberto. Guarde esta palavra então. A cruz não foi tentativa, foi vitória. E vitória absoluta. Glória a Deus. Nosso terceiro tópico agora é o poder do sangue de Jesus. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote oferecia todos os anos sacrifícios com sangue de animais. Hebreus capítulo 9, verso 25. Mas Jesus fez diferente. Ele entregou a si mesmo e ofereceu o seu próprio sangue por nós quando morreu na cruz. Foi pelo sangue que fomos libertos, pelo sangue fomos salvos, pelo sangue fomos comprados, perdoados e purificados. O sangue de Jesus é precioso e poderoso. Aleluia! O poder do sangue de Jesus, o sangue de Jesus purifica, perdoa, cancela a dívida, remove culpa, quebra acusação, dá acesso à presença de Deus, dá vitória sobre o diabo. Alô você, quando você entende o sangue, você para de viver se sentindo condenado. Guarde esta palavra, o sangue de Jesus tem voz no mundo espiritual, aleluia. O sangue, só pelo sangue, aleluia, é pelo sangue que nós fomos redimidos, sim. Nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Agora vamos para o nosso terceiro e último tópico, e eu aproveito para pedir a você, né? Alô você, alô, você que ainda não é inscrito no canal, os 3C, irmão, deixa
Ô varão de Deus, deixa Deus te usar, varão. É os 3C, comente, compartilhe e curta, né? E se inscreva no canal, viu? E se você ainda não é inscrito, a oportunidade agora é a oportunidade de deixar o like. Se você está gostando dessa aula, deixa o like. E se você puder me ajudar, eu vou ficar muito feliz se você fizer isso. Volte lá nos meus outros vídeos do canal. Depois de inscrito, entra lá no canal. Curte todos os meus vídeos, por favor. Você está ajudando a evangelizar. Esta mensagem é uma mensagem evangelística. Nós estamos falando sobre o Filho de Deus que redime. Essa é a mensagem que nós precisamos. E eu quero também pedir a você que não se esqueça que você também pode conhecer o Chile. E é só pausar esse vídeo aqui e ler o QR Code que está aí. Ou mesmo na descrição do vídeo, você pode também clicar e preencher um formulário e a Travel Agência vai entrar em contato com você, tá bom? Vamos voltar para a nossa aula aqui. Que aula maravilhosa, viu? Tenho que admitir, porque nós estamos falando de um dos assuntos mais poderosos da fé cristã, né? O Filho de Deus que redime. O Filho de Deus que nos redime. Agora, redenção e reconciliação por meio da obra salvífica de Cristo. A redenção. A palavra de Deus nos mostra a linda imagem da redenção. A obra de Cristo na cruz transforma a vida do pecador. Foi por meio do sangue precioso de Jesus que fomos resgatados e redimidos. Em outras palavras, através do seu Filho, Deus nos libertou do domínio do diabo e do pecado. E ainda restaurou nosso relacionamento com Ele. A salvação tem a ver com um alto preço pago, o sangue de Jesus. E quando nós estamos falando sobre esse primeiro tópico, né, do terceiro e último tópico, a redenção, é importante que a gente destaque o seguinte: redenção é resgate, é pagar um preço para tirar alguém do cativeiro. E o preço foi o sangue. Pega essa visão. Você não foi comprado com ouro, com prata, com fama, você foi comprado com sangue. O inimigo não tem mais direito sobre uma vida comprada por Jesus. Você foi comprado e selado pelo sangue de Jesus. Aleluia. Agora vamos para o nosso segundo tópico, a reconciliação. A palavra de Deus também nos mostra que a obra de salvação realizada por Cristo nos reconciliou com Deus. Em outras palavras, em Cristo, Deus estava restaurando o nosso relacionamento com Ele, que havia sido quebrado por causa do pecado. A reconciliação é justamente isso, a volta da comunhão entre Deus e o ser humano. E observe bem, quando nós estamos falando sobre reconciliação, reconciliação também é a restauração da comunhão. O pecado separou, mas Cristo fez a paz. Alô você! Deus não apenas te perdoa, Deus te recebe de volta como filho. Aleluia! E agora vamos para o nosso terceiro e último tópico da nossa lição, que é vivendo como redimidos e reconciliados. A redenção nos libertou do domínio do pecado e do diabo. Éramos escravos, mas agora somos livres. A reconciliação restaurou nossa comunhão com o Pai. Antes distantes, agora estamos perto. Aleluia. Essas duas verdades caminham juntas. Fomos comprados por um alto preço e recebidos novamente como filhos. Que coisa linda. Vivendo como redimidos e reconciliados. Se você foi redimido, isso aparece no estilo de vida. Gratidão, porque você sabe de onde Jesus te tirou. Comunhão, porque você não vive sozinho na fé. Santidade, porque você não volta para o Egito depois de ser liberto. Então guarde esta palavra. Quem foi comprado pelo sangue não vive como se ainda pertencesse ao pecado. Glória a Deus, que maravilha, chegamos ao final da nossa lição. Que lição poderosa, né? Como é bom falar sobre o Filho que redime. Cristo é o Filho que redime. E a nossa conclusão é a seguinte: o sangue de Jesus na cruz, o sangue de Cristo na cruz, ao derramar seu precioso sangue, aniquilou o pecado. Algo que os sacrifícios do Antigo Testamento não podiam fazer de forma definitiva. Essa obra transformadora nos resgatou da escravidão do pecado e do domínio do diabo, restaurando nossa comunhão com o Pai. Assim
Como redimidos e reconciliados, somos chamados a viver uma vida de liberdade e intimidade com Deus, sem culpa ou condenação. A cruz de Cristo não é apenas um marco histórico, mas a ponte que nos garante acesso direto ao trono da graça. E finalizando aqui mais uma lição, nós concluímos dizendo: Jesus é o Cordeiro perfeito, seu sacrifício é único, suficiente e eterno. E hoje o céu te chama para uma vida nova, livre do pecado, curado da culpa e reconciliado com o Pai. Pega esta palavra. A cruz não é enfeite, a cruz é a ponte da nossa salvação. Alô você, se o sangue foi aplicado, a morte não entra. Jesus te redimiu, ninguém te prende de novo. Aleluia, glória a Deus. Que lição maravilhosa. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. E até a próxima aula. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo. Você também está evangelizando. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.